E aí, galera, tudo bom? Hoje nós estamos em Skopje, capital da Macedônia. Nós vamos dar uma caminhada no Old Bazar, que é o centrinho aqui, e depois caminhar na praça principal do Alexandre o Grande, que é um cara muito importante na história da Macedônia. E é basicamente isso que tem para fazer aqui, principalmente em Skopje, aqui na capital. É claro que tem outras coisas para fazer, como por exemplo, tem lá em cima, dá de ver no canto do vídeo lá, o Canyon da Macedônia, aqui de Skopje. Eu não lembro o nome, mas enfim, é o Canyon, digamos, o Canyon tem aqui, né? É uma das atrações turísticas. O Old Bazar e a praça ali com o Alexandre o Grande. Eu tô passando quase um mês aqui em Skopje, na Macedônia, e eu confesso que talvez foi um erro na minha viagem, digamos assim, um mês aqui, tipo, muito tempo no mesmo lugar que não tem muita coisa para fazer. Mas como eu não estou viajando só a passeio, estou viajando a trabalho, vou trabalhando, né, e tal, então ficar trocando de lugar com muita frequência é ruim para trabalhar e tal, e também aumenta os custos, né? E eu quero passar um mês em cada país para ver como é a vida de fato real. Então, para fins turísticos, um mês em Skopje é muita coisa, mas para conhecer a Macedônia, a vida em si é interessante, vale bastante a pena, é bem legal. Aqui é o Old Bazar, como se fosse o centrinho histórico deles aqui. Isso aqui teve origens lá no século XII, quando era o Império de Filipe, na sequência do filho dele, Alexandre o Grande. E aí depois veio várias influências de outros impérios. Teve Império Romano, enfim, teve várias outras influências. E por fim eles fizeram parte da União Soviética. Fizeram parte da Iugoslávia, mas eles se tornaram independentes em 1991. Até isso é um negócio interessante, que caminhando aqui pelas ruas, né, e conversando com algumas pessoas, a gente vê que eles sentem muita, não sei se dor é a palavra certa, mas eles sentem muito, talvez, arrependimento dessa separação da Iugoslávia, né, do fim da Iugoslávia de fato, né. A mesma sensação que eu senti lá na Sérvia, quando o povo falava de Iugoslávia, eles ficavam sentidos, né, e tudo mais. Porque, de fato, o poder que a Iugoslávia tinha era muito grande. Até caminhando esses dias numa loja, aqui no próprio Old Bazar, vou tentar passar lá. Eu vi para vender, obviamente era falso. O carinha tentou me passar a perna, né, mas não acreditei. Mas ele disse que tinha um passaporte da Iugoslávia lá para vender e tal. Mas enfim, o intuito aqui de explicar não é o passaporte em si, mas que ele me explicou a história, né? O passaporte iugoslavo acho que foi um dos mais fortes que já existiu até hoje. Podia entrar na Coreia do Norte, na China, podia entrar em qualquer lugar na Rússia com aquele passaporte. Então a Iugoslávia teve sim muito poder, tinha muita influência. E aí quem viveu a Iugoslávia acaba sentindo saudade disso, né? Acaba viveu o auge desses países e agora, querendo ou não, tá uma pobreza. Isso é uma coisa que é um pouco nítida para quem é turista, assim. Os preços daqui, para nós turistas, acaba não sendo tão caro, mas para a população é um preço bem pesado. O salário... Não vou falar o salário mínimo, porque o salário mínimo é o que ninguém recebe, basicamente, mas o salário médio aqui, ele gira em torno de 600 euros. E o preço do mercado é basicamente o mesmo preço que eu encontrei na Sérvia, que eu encontrei na Albânia. Só que lá as pessoas ganham 800, 900 euros por mês. Então aqui acaba ganhando bem menos e o custo é praticamente o mesmo daqueles países. E isso você percebe com as pessoas conversando na rua. Elas reclamam bastante das coisas e tal. Eu tô morando num condomínio ali, que é o condomínio mais famoso. Não seria mais famoso, seria o condomínio mais tecnológico, mais novo da Macedônia. Ele é de um grupo turco
E aí lá, então, tipo, o padrão de vida é um pouco maior e tal, né? Mas na academia eu conversei com algumas pessoas, o cara da recepção, né? Geralmente a pessoa que eu mais converso é o cara da academia, não saio conversando com todo mundo, né? Mas enfim. E aí ele me explicou mais ou menos que ó, as pessoas aqui não conseguem ter um bom padrão de vida. Os jovens vão todos embora daqui, vão para outros países, porque você trabalhar aqui e tal não tem sentido. Se você trabalha aqui, você não vai conseguir morar sozinho, vai ter que ficar morando com os teus pais, porque o teu salário não vai conseguir bancar um aluguel e, e os custos, né? E também a questão de você estudar aqui não é nada fácil ou interessante, porque é muito caro. Então, para você ter noção, ele estava me explicando que a universidade privada, particular, você tem que aplicar, fazer uma prova e tal, tipo, aplicar como se fosse um Enem, mas para as universidades particulares também. Beleza, aí você foi aprovado, com a tua nota de corte lá para aquele curso, só que você vai ter que pagar, sei lá, 700 euros por. Cara, pra vocês terem uma noção do calor que tá aqui, o iPhone deu mensagem de superaquecimento e eu segui o caminhão aqui, dei uma esperada para ele esfriar e aí eu voltei. Eu tava falando, então ali você vai ter que se inscrever na faculdade, aplicar, e aí depois vai ter que arcar com os custos de material. Quando você tem que fazer uma prova, um exame, tem que pagar para fazer aquele exame. Então é totalmente inviável estudar aqui na Macedônia, por isso que a galera vai embora e acaba sendo um país que se tornou um dos mais pobres aqui da Europa, né? Então, como vocês podem ver aqui nesse Old Bazar, para quem é da minha região ali no sul, sabe, isso aqui é por um Paraguai mais organizado. Talvez seria similar ao Brás em São Paulo, alguma coisa assim. E, enfim, é mais ou menos isso que eu vou passar por aqui hoje. Eu queria achar uma camisa da Macedônia do Norte. Hi, bro. Hi, mate. Do you have Macedonia t-shirt? Oh, okay. Eu vejo vários times aí, mas eu não vejo da Macedônia. Tem da Inglaterra, Albânia. Eu vou ver se eu acho ali da Macedônia. Ó, bonita, cara. Tem branca, preta e vermelho. Eu vou. Já volto dar uma pausa aí. O cara me xingou, mandou sair dali que tava gravando, ele não queria que gravasse. E não tinha como comprar a camisa também, porque ele queria 12 euros na camisa. Pô, vai tomar no cu. Camelô, deve ver que literalmente é falso, ele quer 12 euros, pô. Vou achar mais barato depois. Vocês podem ver que passa carro, passa moto, passa tudo aí, cara. Literalmente no rules. Mas aqui nós estamos na parte feia do Old Bazar. Eu sei que tem a parte bonita lá, o Old Bazar não é isso aqui. Até pra mim tá sendo novo isso aqui, porque eu já vim no Old Bazar e não tinha visto isso aqui. E, cara, os preços aqui estão bem absurdos. Tipo, essas coisas que você vê que é falsificado, nitidamente falsificado, tá 350 dinars. Só que lá pro shopping que eu tô, de loja da De Facto, que é um. Caralho, que calor esse bagulho aqui. É asfalto? Né? Da loja da De Facto, que são roupas originais, digamos assim. Custa, sei lá, 399 numa roupa bem melhor. Então não faz sentido. Só porque tem uma marca escrito ali. Eu vou ver como que volta lá para aquela parte bonita do Old Bazar e aí a gente volta a conversar. Bom, eu tive que sair daquela parte lá, cara. Como aquele maluco, como eu falei, aquele maluco lá das camisas não me deixou gravar. Aí eu saí de lá e tal, continuei caminhando, achei uma parte bem legal, bastante, obviamente coisas falsificadas, mas tênis e roupas assim, que eu queria mostrar porque tem que cheirar uma maconha. Que eu queria mostrar porque foram uns tênis com uma qualidade absurda, tipo, obviamente falsificado, mas parecia muito, tipo assim, os tênis bons, tá ligado? O cara tentou tirar meu celular lá pra mim não gravar, e voltei pra cá, pra parte normal do bazar, digamos assim. E aí aqui a gente pode ver que, obviamente, tudo que a gente tá vendo aqui de joias e coisas douradas, isso aqui não é ouro, tá? Isso aqui é coisa falsificada pra pegar turista
e não é nada de boa qualidade. Quer dizer, não é nada de grande valor, mas pode ter boa qualidade. E aqui já o povo é mais civilizado, digamos assim. Lá é meio que um paraguaizão mesmo, né? E que é mais seguro. Tá muito quente, ainda que essa rua aqui tem sombra, mas o iPhone esquentou antes de novo. Acho que tá uns 36, 37 graus aqui hoje. Eu não sei que hora que é. Deve ser umas 4 horas da tarde. Mas o sol tá se pondo por volta das 9 aqui. Então tá, tipo, tem bastante dia pela frente ainda. Vai dar para mostrar o Old Bazar inteiro aqui, também um pouco da praça lá. Aquele primeiro dia que eu vim aqui, eu quero achar que parte que era, porque eu vi que tem umas partes bem legais que eles fizeram, relembrando a cultura da Cuba, Venezuela e tal. Acho que um pouco meio que por conta do comunismo, né? Mas bem legal aquela parte, eu queria mostrar. Se não achar também, não tem muito o que fazer. Como eu disse antes ali no começo, que o Old Bazar ele é da época do século XII, claro que passou por reformas e tal, mas isso aqui, nas antigas, era abrigo para o povo passageiro que estava passando por aqui, que tinha que se deslocar entre a Iugoslávia e tal. Quer dizer, isso aí nem é da época da Iugoslávia, né? Mas enfim, que tinha que se deslocar naquela época, passava por aqui. Então umas parte bem antiga, bem de fato dos primórdios da Macedônia. Eu lembro que eu passei por aqui, eu acho que é naquela rua que sobe, então, que eu já vi isso aqui. Também tem muitas dessas lojas turcas. Ali podemos ver em cima a Turkish Lokum Natural Products. Os chás turcos, os chocolates turcos. Eu entrei em uma no centro para provar. Eu não gostei, mas aí é um negócio turco que vende bastante, tem muito por aqui também. Esse restaurante Tourist eu vi o primeiro dia que eu vim, que eu passei. Eu me interessei em parar a comer ali, mas enfim, não parei. Mas hoje tem que almoçar, eu só acordei e tomei café. Não foi pra que lado eu tenho que ir. Talvez pra cá. Aqui eu passei. Essa aqui é uma loja de antiguidades, ó, Antico Shop. E aí eu quero mostrar um negócio aqui, ó, que eu achei bem interessante. Olha aqui, ó. Vai pro outro lado aqui. A moeda da Federação Romênia, de algum campeonato que eles participaram, tem ali. Tem outras moedas aqui de futebol e tal, da Áustria. Aqui tem algumas bandeiras de times que eles trocam no começo dos jogos, né? Tem algumas para vender aqui, alguns binóculos. Bem interessante essa loja, eu entrei olhar ali. E é aqui, basicamente assim, é aqui por aqui aquele negócio cubano, cara. Tem que achar qual que é a rua que eu me enfiei em tanta rua, em tanta quebrada, tanto beco ali, cara, que eu não sei mais para onde que eu fui. Menininha me olhando. Esse tiozinho já foi me passar o golpe do passaporte. É aqui a loja. Mas ali pra cima eu acho que eu não vou achar nada. Tá, eu vou tentar achar aquela parte que eu tô falando e aí eu volto a gravar. Cara, eu não encontrei aquela parte, mas achei essa outra parte aqui que é bem interessante. Aqui já é caminhando pro fim do Old Bazar. É basicamente isso que eu mostrei, não tem mais muito diferente disso. Talvez tenha alguma outra rua que eu não entrei, mas seria o mesmo estilo. Isso aqui tinha lá na Austrália também, é tipo um frozen, não sei o que é. É tipo um suco congelado e tal. Vende pra um caralho aqui, porque tá, como eu falei, tá muito quente, tá todo mundo comprando. Olha as noias deles, E aí aqui a gente já tá saindo do Old Bazar e indo em direção ali à praça. Aí tem o Alexandre o Grande e tal, a gente já consegue ver a estatuazona dele lá, ó, da hora pra um caralho. E aí, o Old Bazar é basicamente isso. Tem que se cuidar, é muito golpe. Tu vai querer comprar alguma coisa,
o preço inicial é 100 dinars e tu vai comprar por 20 dinars. Entende? Tipo, vai começar a vender por 100 e tu vai comprar por 20. Eu não gosto muito disso, tem que ficar pichinchando e tal. Já prefiro um negócio mais direto ali, que é o preço final e tal. Se tu chega, olha aquele preço, se gostou, compra. Sem essa enrolação, tem que ficar negociando. Ah, não sei o que, só tenho tanto. Mas é um pouco da cultura deles também. Eu tava olhando para ir pro Egito, lá em Cairo, e eu vi que lá também é assim, então não gosto muito dessas coisas. Eu tenho que achar para comprar um imã de geladeira daqui. Só tenho da Albânia e da Sérvia, os países que eu passei até agora. Eu tô indo dia 18 agora, eu vou pra Geórgia, eu vou pra Tbilisi, que é a capital. Não sei quanto tempo eu vou ficar lá. Eu e o meu cupincha Johnny, nós estamos combinando de passar umas férias junto lá na Tailândia e no Vietnã. Então, mas vai ser só em setembro, então eu teria que esperar ele até setembro. Então acho que eu vou pra Geórgia, vou pra Tbilisi. Queria tentar descer para Batumi, que é as praias lá, e é a cidade mais tecnológica da Geórgia, mais evoluída e tal, então eu queria ir para lá também. E a praia, né? Eu gosto de uma praia, apesar que aqui é aquelas praias de pedras, né? Mas é interessante também. Então vou tentar ficar talvez esses 2 meses lá. Aqui é a estátua do Alexandre o Grande. Não vai pegar. Mas enfim, depois eu vou para lá, eu pego de longe. Mas Alexandre o Grande, essa estátua que foi construída em 2014, pelo que eu vi na internet, e ela meio que representa a, a força do povo macedonês, tanto que ele tá fazendo esse símbolo assim de força e tal. Tá meio que tentando alavancar um pouco a Macedônia, né? Perante ao mundo e tal, como se eles só fossem um povo forte e também atrair um pouco o turismo. Até isso é um detalhe que eu esqueci de comentar, que, cara, os outros países que eu passei, por exemplo, a Albânia, são países pequenos, são países pobres, mas eles conseguem se manter muito mais do turismo, então eles conseguem gerar dinheiro, girar dinheiro lá de outras formas. Então na Albânia eles têm várias praias, são praias paradisíacas, são praias bonitas, e você consegue, o povo lá consegue ter uma grana a mais. Então consegue ter um padrão de vida um pouco melhor. A Macedônia, por sua vez, ela não tem praias, ela não tem muito turismo, porque nem eu falei, aqui na Skopje, que é a capital, em um dia você faz tudo, você visita tudo, você vê tudo, e aí acaba que não atrai turistas, né? Não gera muito dinheiro aqui, e aí faz com que o povo seja mais pobre, né? Não tenha um padrão de vida tão bom, e como eles sempre tentam, acabando ir para a União Europeia, o euro é uma moeda mais cara, então acaba sendo um pouco bem complicado para o povo da Macedônia, dessa região. A Sérvia é a mesma coisa. A Sérvia também não tem muito turismo, mas tem uma história muito mais pica, digamos assim, então atrai pela história. A Albânia pelas praias, tu vai pegar a Bósnia também pela natureza, Montenegro pelas praias lindas também. Então são países que, apesar de serem pobres, conseguem gerar uma grana através do turismo, e a Macedônia ficou para trás totalmente nesse sentido. Aqui é uma parte da praça, então ali pode ver ali o Alexandre o Grande, a estátua zona dele e tal. Vai ter outra literalmente idêntica do lado de lá. Vai atravessar uma ponte ali agora. E aí eu volto do lado de lá com mais coisas e tal, e mostrando mais coisas também. Bom, terminando de atravessar a ponte aqui, a estátua não é igual, eu viajei, ele tá num cavalo, mas lá tem o mesmo significado. Aqui a gente tem o rio, tem uns patos e uns pombos tomando banho. Tô varado a fome, o calor da mizanga, 7 sol para cada pessoa, um velho correndo sem camisa ali. É bem legal essa parte, porque vários restaurantes, assim, né? Aqui não tem nenhum, sabe? Porque eu vi aquela água da praça lá, da estátua, e eu lembrei. Vários restaurantes tem quando eles são... Vou correr pra sombra ali, pra terminar de falar. Mas vários restaurantes, quando eles estão na calçada, assim, que bate sol, eles colocam um esquema que fica pulverizando água. E aí pulveriza para a rua inteira e tal, abaixa bastante a temperatura. É bem legal. Lá, acabei de ver um exemplo, ó. Vou tentar dar um zoom aqui. Lá, aquele restaurante é isso que eu falei, ó. Tá vendo que tá pulverizando água? Talvez, olhando assim, aparenta que não seja muito, não seja suficiente, mas
Confia que ajuda bastante. Aqui tem o Popeyes, é uma rede tipo KFC, bem gostosa. Tem o Burger King também, o BK Café. Ali tem a T-Mobile. E aqui é alguma coisa em obra, outra vez também eu vi, mas eu não sei o que é. E aqui a gente vai começar a ter os museus daí. Daí tem o Museu da Macedônia, uma parte do Museu da Iugoslávia, ali tem um cassino. E ali a gente começa com outro centrinho que vai lá para as igrejas e catedrais daí. Eu vou achar algum lugar para almoçar. Depois eu quero dar um pulinho lá no City Park, que é a praça principal aqui e afins. Mostrar algumas coisas de lá. E é basicamente isso a capital Skopje. Você tem uma ou outra igreja para visitar mais, mas eu já fui nelas e honestamente não compensa voltar lá para gravar, porque apesar de serem legais e tal, não é tão assim que vale a pena voltar para gravar, sabe? Apesar de sim ser interessante. Aqui é um cassino, bem legal. Ele fica no shopping. No shopping não, fica dentro de um prédio, de um hotel Marriott, que é uma rede bem grande, bem famosa. Muita coisa aqui envolve bet, e no Brasil o povo reclamando por assistir lá é outro cassino, ó, Luxor Slot Club. E no Brasil o povo reclamando por assistir alguns joguinhos com bet, né? Chega a ser meio estranho, sendo que a Europa inteira é movimentada na base da bet. E chega a ser meio louco também, né? Não tô dizendo que eu concordo com isso, meu. Não tem por que boicotar a rede de televisão porque tem bet. Aposta se quiser, porra. Cara, tem que achar lugar pra comer. Aqui deve ter alguma coisa. Eu achei interessante. O foda aqui também é que, fuma pra caralho, velho. Porra, cheiro de cigarro, tudo cantado. Tu entra num restaurante pra almoçar, é aquele bafão de cigarro e nicotina que chega a desanimar o cara de comer, velho. Mas enfim, eu vou caçar alguma coisa pra comer aqui e aí eu volto depois. Eu acabei de almoçar naquele restaurante das Rosas ali. Aqui é uma das ruas principais aqui. Aquela foi lá na frente a ponte que nós atravessamos ontem antes. E aí aqui essa é a rua que pega o mesmo rio. A gente pode ver aqui que é bem arborizado. Tem uma sequência de vários restaurantes aqui, tipo, sei lá, uns 20, 30 restaurantes. É bem bonito. Essas duas pontes, aquela ponte ali e essa aqui, elas são pontes que cada pouco tem uma estátua, que são pessoas importantes da história e da Macedônia e também da região aqui, não só exclusiva da Macedônia. Aqui é um bar-restaurante aí, italiano, podemos ver nas bandeiras. E ali, cara, pelo que eu entendi, é um museu, uma prefeitura, e aqui também é um museu. Eu vou ver se dá tempo de entrar ainda. Não consigo ver que horas são agora. Deixa eu ver se eu consigo ver que horas são. Não consigo ver que horas são, mas devem ser aproximadamente umas 18 horas, perto das 6. Então talvez já fechou. Como algumas vezes durante a semana, algumas vezes não, bastante dias da semana eu tô trabalhando bastante na time zone brasileira, eu tô acordando um pouco mais tarde, então às vezes eu tô seguindo o fluxo brasileiro. Ali é um negócio de Cuba, não é aquele que eu falei, eu já tinha visto isso, mas não é aquele, era um café lá no meio do bazar mesmo, mas aqui eu vi que é um restaurante baseado em Cuba, o nome dele é Cuba, é a bandeira de Cuba ali e tudo mais. Bom, como eu tava falando, cara, às vezes eu tô seguindo bastante o horário da time zone brasileira. Essa semana foi meio confuso, eu trabalhei alguns dias na time zone toda mista ali, teve dias que eu tive reunião com os chineses, teve dia que eu tive reunião no mesmo dia com os europeus e com os brasileiros, então, cara, loucura. Acho que foi quarta, eu tive uma reunião 9 da manhã, que daí já era meio que horário europeu, mas era mais com os chineses, que lá era 3 e pouco da tarde. E aí minha última reunião nesse mesmo dia foi 10h30 da noite. Então, porra, tem dia que é difícil seguir tudo certinho. Acaba comendo tudo do horário atravessado. Pra mim não é problema, pra mim não tem horário, eu até gosto, porque daí
eu vou trabalhando, fazendo as coisas conforme eu vou sentindo que eu tô disposto, né? Então, tem dias que eu vou estar mais disposto à noite, eu vou estar mais disposto durante o dia, e aí eu vou fazendo as coisas conforme vai dando vontade, né? Conforme tá meu corpo mandando, porque eu tô trabalhando o dia inteiro. Então, eu tô curtindo bastante isso, porque é mais ou menos o que eu sempre quis, né? Essa flexibilidade. Ah, lá é um castelo, ó, galera. Os próprios povos da Macedônia me falou, cara, não vale a pena subir lá, conhecer, não é muito legal assim, não. Mas, uia, que sensível. Mas é bem legal, assim. Ali era do Império, né, das antigas, do Império Macedonês. Mas muito longe, tem que subir pra um caralho, uma rua lá, o cara me mostrou, então tô de boa. Mas tá sendo bem legal a rotina, assim, apesar de, tipo assim, tem dias que eu acabo acordando, né, por volta das 9 da manhã e no mesmo dia vou dormir 2 da manhã, mas tem dias que eu vou dormir 5 da manhã e vou acordar ao meio-dia. Então é sossegado isso daí. Como eu falei, o condomínio que eu tô lá, ele é um condomínio luxuoso, então acaba que eu tenho academia no próprio condomínio, tenho mercado ali também, tem várias coisas ali. E aí fica muito cômodo, às vezes tem um intervalo de 1 hora e meia entre várias reuniões, cara, vou descer na academia naquele horário, sei lá, 3 da tarde. Então fica prático, fica cômodo, fica muito, muito bom. Essa é uma das pontes famosas aqui também na Macedônia, porque ela tem uma arquitetura diferente ali, não sei muito bem como que é. Aqui é aquela mesma praça que nós estávamos antes. Então, como eu falei, né, do ladinho, essa aqui foi a ponte que nós atravessamos antes. Eu queria, tá, cara, eu confesso que eu tava pensando em ir pro lado do City Park, e é pra lá, né? Mas eu confesso que assim, cara, o City Park não tem quase nada pra mostrar, cara. Eu tava lá semana passada, eu passei lá. Apesar de ser um parque grande, bonito, é muito verde, muito legal, é só uma praça. Então, pô, né, é um pouco, é um pouco longe, eu não queria caminhar tanto até lá. Mas ao mesmo tempo, para ir no City Park, acaba passando por um bairro, que é o bairro Boêmio, é um dos bairros mais famosos aqui de Skopje, que é o de Bamalu. De Bamalu. Só que, porra, vamos ver. Vou pensar, vou caminhar aqui um pouquinho, vamos ver o que eu vou sentir, o que eu vou gostar daqui. Caralho, o celular, esse suporte. Pessoal, desculpa, eu não sou muito bom com esse suporte que tá aprendendo a usar ainda. Ele começa a andar sozinho pra lá e pra cá, e aí eu não tô olhando pro celular e ele faz essas loucuragens aí. Essa rua é aquela que nós passamos um pouquinho antes. Eu vou ir por ali agora e vamos ver o que vai dar. Pra onde que nós vamos ir. Mas a Chevrolet aqui não é Chevrolet, é essa outra marca aí, esse Zzinho aí, é bem diferente. Os carros são os mesmos, que nem um Astra, assim, tem no Brasil também, Vectra, sei lá que já é isso. Mas não é Chevrolet aqui, né? Os caras são mesmos, é outra marca. É igual o Renault. Aqui é uma Swarovski, ó. Igual o Renault aqui, muitas coisas é vendida como Dacia. É só por jogada de marketing mesmo, não muda nada, o carro é o mesmo, as empresas são as mesmas, mas é só outra parada por trás, digamos assim, né? Outra estátua ali, não sei de quem que é. O transporte aqui, cara, eu queria pegar o transporte público para ir para lá e para cá em alguns lugares, mas não faz o menor sentido, cara. Você não pode pagar com dinheiro, você não pode pagar com cartão. Se você quer pegar o transporte público, tem que ir num negócio público lá, num negócio do órgão do governo, fazer um cartão específico e botar saldo nele e tal. Mas, porra, pra quem é turista não faz o menor sentido. Eu vou ter que ir lá pagar para fazer um cartão que eu vou usar, sei lá, 3 vezes. Você pagar com cash ali, que seja, ou um cartão qualquer, né? Sei lá. Não entendi o porquê desse outro controle. De ter que ter um cartão específico. Mas faz parte. Apesar de que aqui, táxi não é tão caro quanto nos outros países, né? Então, na Albânia, pegar táxi, esquece, era totalmente inviável. Papo para você andar dos 2 quilômetros era 12 euros, tá ligado?
Na Serve, mesma parada, sem condições. Só que aqui táxi é extremamente barato, cara. Eu peguei para vir, eu peguei um táxi para vir, do AP que eu tô até aqui, que dá, sei lá, uns 30, não, 30 metros não, dá uns 3, 4 quilômetros, e deu 200 diners, que é R$ 20, 3 euros e pouquinho. Então é bem sossegado, bem baratinho mesmo, então dá pra ficar andando de táxi pra lá e pra cá. Aqui tem uma Pandora, e aí acabou, voltamos para Alexandre Rio Grande. Eu vou ver, eu vou parar olhar o mapa aqui, se tá muito longe, de Barbalu e afins. Se tiver meio longe, confesso que eu vou deixar. E aí eu vou achar outra coisa para fazer pro lado de lá, que daí já é o lado voltando e tal. Se tiver perto, daí eu vou para lá. Daí. Voltamos, estamos aqui no Debar Malu e voltamos com 3 gerações de Clio. A última, a penúltima e sei lá quantas gerações atrás, mas tá aí o Cliozinho. O carro da Renault que eu mais vejo aqui disparado é o Clio. Com alguma certa frequência da Renault eu vejo a Duster. E comecei a ver bastante o Astral, que é um modelo que tem só aqui na Europa, eu acredito, não tem no Brasil ainda esse modelo. Ou se tenha com outro nome. Mas, enfim, eu falo bastante da Renault porque eu trabalho na Renault, então talvez tenha alguém que assista aí que eu não sabe, então é por isso que eu sempre estou falando da Renault, de carros, da Renault e afins. Eu acho que o Debar Malu, esse bairro, ele é famoso por ser essa pegada mais antiga, boêmia e afins, mas tá em reforma, cara. Então, vamos dar uns rolê aí, vamos ver se vê alguma coisa interessante. Por enquanto, de interessante, eu vejo aquele caminhãozinho velho, bonitinho pra caralho, olha. Vou com essa. Ai, ai, ai. Vamos ver se a gente acha alguma coisa legal nesse Debar Malu, senão a minha outra ideia é voltar lá pro centro, né? E aí eu quero ir num shopping maior, de fato. Eu tô naquele lá que eu tô. Ele é um shopping, com certeza, obviamente, só que ele não é um shopping de tantas lojas, sabe? Tipo, ele tem, acho que 7 ou 8 lojas de roupa, umas 2 farmácias, 2 mercados e uns 7 restaurantes só. E aí eu queria, tipo, ir num shopping grande, tipo, o shopping que tem no Brasil, né? E aí eu vi no Google, tem um ali no centro. Eu queria dar uma passadinha lá pra ver como é que tá o preço das coisas, tem perfume, óculos, alguma coisa. Roupa eu não preciso também, nem teria espaço para levar para lá e para cá. Mas daí, lá no shopping eu vejo como é que tá. Cara, é um bairro bonito, se percebe que é um bairro legal, mas tá tudo em obra, cara. Aí perde a graça, não tem nada além disso, né? Talvez à noite, né? Talvez. Porque agora, durante o dia, não tem nada, tudo vazio. Mas é bonito, cara. Olha. Bem arborizado, bem interessante de fato mesmo. As maquinonas aí, acho que eles estão arrancando, vão fazer um asfalto novo. Talvez aqui 6 meses seja o lugar mais interessante para se ficar e se conhecer aqui na Escópia, né? Por enquanto, tava preferindo o centro, né? E pior que quem me recomendou vir para cá não foi só a IA, não. Não foi só o Gemini. O próprio dono do Airbnb disse que é meio que um ponto assim que não dá de deixar de vir, sabe? Não tem como você vir para Scope e não vir aqui. Mas não vejo nada demais. Pô, não vim, não tá acontecendo nada. Claro que o bairro não se resume só nessa rua, obviamente, né? Só que olhando no Maps, né? Nos pontinhos que aparece que tem restaurante e tal, é só nessa rua. Nas demais não tem, então. Acho que eu caminhei à toa pra cá, porque, pô, foi uns 20 minutinhos de caminhada, cara. Caralho. Para de falar palavrão. Desculpa aí. Mas enfim, acho que isso aí é o Debar Malu. Mais uma casa de aposta. Lá tem outra, 2 casas de aposta. O povo aqui aposta bastante. Tá o bairro inteiro em reforma. Aí moiou pra nós, né?
Bom, eu vou voltar lá pro shopping e aí lá eu vejo se eu gravo mais alguma coisa. E aí, galera, tudo bom? Estamos de volta aqui em outro dia. Ontem acabou que aquele shopping não tinha nada de interessante para mostrar, eu acabei vindo para casa para mostrar. Esse aqui é o condomínio que eu tô, os prédios, ali é o shopping que eu comentei. Então é um condomínio bem legal. Sevahir Sky City, é meio que um grupo turco, né, que eu comentei ontem. E aí agora que eu vi a cruz aqui que eu me lembrei de dar uma informação que ontem eu acabei não comentando, é que aqui na Macedônia, ao contrário dos outros países que eu passei, como a Albânia e também a Sérvia, a maior parte da população é católica ortodoxa, né? Mas boa parte também é muçulmano, então é muçulmano. E aqui, apesar dos pesares, eles não são tão amigáveis como na Albânia, por exemplo, onde muçulmanos e católicos estão sempre juntos, não chega a ter um preconceito. Aqui também não, alguns locais que eu conversei falaram que, tipo assim, eles não chegam a brigar, mas é meio que é separado por bairro, sabe? Depois eu quero mostrar um pouco do apartamento ali também, e aí da sacada de ver bem certinho, que eles me explicaram no mapa, né? E aí eu consegui ver, mais ou menos entender pela sacada como que é a separação. Mas basicamente tem um lado da cidade que é só muslin. Eles não chegam a brigar, pelo que me falaram, né? Não chegam a brigar, sair no soco nem nada, por conta da religião. Mas eles meio que não se dão muito bem, sabe? Então tem meio que uma separação entre os muçulmanos e os ortodoxos. Aqui nessa parte da cidade que eu tô, é muito ortodoxo. A gente consegue ver, aqui tem uma igreja, atrás onde eu tava, vocês viram aquela cruz bem grande. Na outra esquina tem uma pracinha e tem uma igreja ortodoxa. Um pouco mais para frente, na outra rua, que aí já é a rua principal, para a esquerda vai lá para o centro da cidade, e aí para a direita segue para outro bairro. Tem uma outra igreja, então, sei lá, aqui num range de 3, 4 ruas a gente consegue ver umas 6 ou 7 igrejas católicas ortodoxas. Aqui a igreja eu comentei, ortodoxa também. As igrejas aqui, pelo que eu vi, elas não são de ter missa igual no Brasil, sabe? Tipo, a gente vai na missa no domingo à noite ou algo do gênero. Elas são mais, digamos que um canto ali, um retiro para a pessoa ir lá e fazer as suas próprias rezas, sabe? Não chega necessariamente ter uma missa com um padre e tudo mais. Posso estar errado, né? Pode ser que tenha alguma outra, em algum outro momento, mas eu não cheguei a ver algo do gênero. O meu objetivo aqui é ir não muito longe. Como eu disse, aqui estou chegando na rua principal. Domingo à noite, aqui é umas 8h30, 9 horas da noite. Choveu hoje, a minha ideia era sair, fazer esse mesmo rolê que eu vou fazer agora. Só que durante o dia, eu acordei umas 11 e pouco da manhã, levantei, tomei um café, comi alguma coisa e disse, vou voltar a deitar mais um pouquinho, ficar no celular. Capotei, me acordei, era 3 e pouco da tarde. E aí disse, vou levantar, vou tomar um banho, vou me arrumar e vou sair, que era esse mesmo roteiro que eu vou fazer agora. Só que a minha ideia era sair com a mochila e tal, e aí parar em algum café, fazer algumas coisas que tinha pra fazer do trabalho, e aí depois seguir. Só que não deu muito certo, porque quando eu olhei pra janela, tava tapado de neblina e chuva, mas logo passou e tal. E aí só que eu acabei descendo na cafeteria do shopping ali, e aí agora eu vou dar sequência. Aqui é a rua principal, que nós estamos chegando nesse cruzamento. Então vocês podem ver que é bem movimentado de fato. Agora não tá muito calor, tá seus 22, 23 graus. E a galera é bem ativa, assim, né? Se tivesse mais quente, eu garanto para vocês que teria bem mais pessoas aqui pela rua. Durante a semana, algumas vezes eu saio, esse horário dá uma caminhada por aqui, e aí encontra bem mais pessoas por aqui. Mas, enfim, essa rua aqui no cruzamento para a esquerda, vai lá para o centro da cidade, que é onde nós estávamos ontem, dá cerca de uns 50 minutos caminhando, e aí para a direita vai mais umas 3 ou 4 quadras, e aí acaba chegando no fim dessa rua principal e entrando num outro bairro. Na quadra de cima é o Parque Aerodrome,
Eu sei que tem umas estátuas de uns avião lá e de algumas pessoas. Eu não me lembro exato o motivo. Depois, se eu me lembrar, eu coloco na edição ou eu comento na próxima parte do vídeo. Mas é alguma coisa especial lá que aconteceu na libertação ali da. Não na libertação, né? Mas na separação da Macedônia, da Iugoslávia em 91. Então tem alguma relação ali com isso, mas eu não me lembro qual que é. Ali é aquela praça que eu comentei antes, então a gente pode ver que tem uma outra estátua ali, de um outro. Também do Alexandre o Grande, só que aqui ela tem outro significado, ele está em outra pose. Mas também tem uma outra igreja católica ortodoxa ali. Enfim, eu vou dar uma caminhada para lá e aí qualquer coisa eu volto mostrar mais alguma coisa. E aí, galera, tudo bom? Tudo de volta? Tô em casa aqui já, com essa vista aí de Skopje, a capital da Macedônia. E aí, eu acabei não gravando nada lá no parque, tava bem escuro e aí não consegui gravar nada, não aparecia nada, até tentei, mas não pegava quase nada. E aí, como eu falei antes, vou mostrar aqui mais ou menos a divisão de religiões entre a cidade, aqui na cidade, né? Você pode ver que lá em cima tem o Canyon, né? Então lá tem uma cruz bem grande, similar àquela que eu gravei no começo dessa segunda parte aqui do vídeo. E a gente consegue ver que ali no meio tem um clarão, tem um apagão, né? Um trecho escuro. Ali é meio que um morro, também era onde era o castelo aqui de Skopje. A gente pode ver que pro lado de lá tem algumas luzes, né? Tem as luzes que são do lado de cá e lado de lá. Do lado de lá do castelo é o lado muslim, é o lado não católico, né? O lado muçulmano. E aí tudo fica centralizado lá, o que é muçulmano. E pro lado de cá fica o lado ortodoxo, digamos assim. As pessoas, elas convivem junto, pelo que os locais me falaram, né? Tipo, elas têm têm relacionamento, trabalham junto e tal. Mas no quesito religião, muslins é para lá, as igrejas, as mesquitas, e para cá é o lado ortodoxo. Vou aproveitar e vou mostrar um pouquinho do apartamento que eu tô. Então aqui é a sala, tem o sofá, a mesinha central, tem a televisão, tem o meu cantinho que tô trabalhando ali. As cadeiras são bem confortáveis, bem tranquilo. Aqui tem a cozinha, tá um pouco desorganizado, fiz almoço e janta antes, tem 2 cervejas que eu tomei assistindo o jogo ontem ali, mas é bem completo, tem lava-louça, tem forno, micro-ondas, tem fogão, tem cafeteira, tem a geladeira aqui também, obviamente. Aqui tem o quarto, nada de muito especial, mas é um quarto bem aconchegante, tem lá a minha mala de roupa, ali tem o varal que eu lavei roupa essa semana. E aqui, por fim, tem o banheiro, ali o tomador de banho, ali o espelho. Aqui tem a máquina de lavar e aí aqui tem um secador de toalha, também bem interessante. E aqui tem algumas coisas ali, máquina de aqui nesse armário, máquina de lavar aspirador de pó e máquina de passar roupa. E é isso aí.